E aí, pessoal, e tudo se volta exatamente para quinta-feira, 21h30, contra o Guarani pela Libertadores. O que o Grêmio pensa deste jogo e que time nós vamos a campo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal. Gente, o Grêmio fez a utilização dos titulares contra o Corinthians e nós aplaudimos muito a forma como o Grêmio fez o enfrentamento dessa partida, e acho que é algo que a gente precisa sempre ponderar e entender como algo muito positivo. Nós fizemos aqui muitos elogios. Mas o Grêmio tem, a partir de agora, sequência de jogos. O Grêmio tem, na quinta-feira, a equipe do Guarani, lá no Paraguai, pela Libertadores, e depois, na segunda-feira, o Goiás, em Porto Alegre, em jogo atrasado, aquele jogo que ainda nós estamos devendo para a tabela, um jogo que foi transferido em razão da final do Campeonato Gaúcho, lá em agosto. Pois é, o que o Grêmio pensa para esses dois jogos? Talvez seja essa a grande questão. Para o jogo contra a equipe do Guarani, nós já sabemos quem não joga. E esse jogador é Kahneman. Ele está fora do jogo. Kahneman, que não jogou contra o Corinthians, porque estava um pouco cansado da viagem lá quando ele serviu a seleção argentina, só que Kahneman não joga porque está suspenso. Quem vai jogar? David Braz. Não é Rodrigues. Curiosamente, Rodrigues foi para o jogo ontem contra o Corinthians, mas a informação é que David Braz, pela experiência, é quem vai para o jogo lá no Paraguai. Então o Grêmio teria, e aí algumas dúvidas, Vanderlei confirmadíssimo, ele que salvou o Grêmio no jogo de ontem. Na lateral direita, na minha opinião, vai Vitor Ferraz. Tem gente que dizendo que o titular é Orejuela, mas eu acho que vai Vitor Ferraz, Jeromel, Braz e Diogo Barbosa. No meio campo, o tripé que tem dado certo, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Existe aí tem muita gente falando na possibilidade de Lucas Silva ser o primeiro volante e Darlan esperando por ser um jogo diferente, um jogo onde a equipe do adversário deve atacar e tal. Eu não acredito nisso. O Renato gostou da forma que Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre jogaram e acho que vai fazer insistência nisso. No lado direito, neste momento, o titular é Luiz Fernando. Mas não se surpreendam, até pela boa atuação que teve no jogo em Porto Alegre contra o Ceará, que Everton seja o homem pelo lado. Luiz Fernando também esperando. Eu acredito, inclusive, que essa deve ser a tendência, mas essa é uma dúvida, não se pode dizer diferente, porque o Luiz Fernando para o Renato está indo bem, foi bem ontem, e está tudo certo. Acho que é uma escalação bem normal, bem natural, mas não se surpreendam, isso é uma opinião minha só, que Everton seja o homem por ali. Jogando na esquerda o PP, obviamente, e na frente Diego Souza. O que a gente pode falar, o Renato se incomodou, e acho que até de forma natural, com o que aconteceu na partida contra o Corinthians, sobretudo na forma como o Grêmio atuou no segundo tempo, né? Lembrando que ele botou Pinares, ele botou também o Churin, ele jogou o time para frente, tentou vencer aquele jogo e o time se desorganizou. Acho que uma das coisas que deve estar machucando a cabeça do Renato é o fato de ter o Jean-Pierre como volante. Nas duas vezes que ele trouxe o Jean-Pierre para trás jogando como volante, o Grêmio não foi bem, né? Não foi bem no segundo tempo contra o Cuiabá e não foi bem no segundo tempo contra o Corinthians. Talvez ele esteja terminando com a ideia de trazer o Jean-Pierre e utilizando isso. Lembrando que ele já tinha dito que utilizaria essa situação em alguns jogos, mas em razão até da forma como o Grêmio atuou, talvez ele esteja desistindo dessa possibilidade. Portanto, eu acredito neste time que eu falei: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz, Diogo Barbosa, Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Everton, PP e Diego Souza. Michael, que é uma das expectativas, está fora ainda, não vai para o jogo. Alisson não vai para o jogo, eles lesionados. E Kahneman não vai para o jogo por estar suspenso. Ou seja, o Grêmio tem 3 reservas, porque Kahneman é titular absoluto, Michael para muitos é o titular absoluto e Alisson é o titular dali. O Grêmio tem 3 desfalques, mas dentro do que todos estão fazendo, 3 desfalques nesse momento não é nada de importante. A tendência é, vai para esse jogo, sai vivo de lá,
e depois, obviamente, a gente trata do jogo contra o Goiás, aí sim com uma grande tendência de jogar um time completamente alternativo, lembrando que do Goiás em Porto Alegre, os reservas podem dar conta e fazer grande vitória, e aí o Grêmio se preocupa com a decisão contra o Guarani do Paraguai no jogo de volta. Me parece que é essa a questão e é assim que o Grêmio está vendo. Nós vamos tratar disso, obviamente, a partir de agora, porque quinta-feira é decisão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.